E- Olá, pessoal, boa noite a todos. Já temos entrantes aqui na nossa turma, no nosso webinário que vai acontecer já já aqui com esse grupo que se inscreveu. Só para vocês terem uma ideia, a gente está muito feliz, eu e a Flavinha, quase 500 pessoas se inscreveram até agora, então a gente vai ter assim um público bem legal aqui nesse nosso webinário falando de coisas que, para mim e para a Flavinha, são assim, deliciosas e que a gente acredita que para você também. Para você estar aqui conosco é porque você também tem muito interesse em desenvolvimento infantil, em trazer real crescimento às crianças, tanto dentro de casa quanto dentro do ambiente escolar. Eu vou pedir agora que você divulgue nos seus grupos de WhatsApp, avisa os seus amigos. A Flávia Gama e a Márcia Belmiro estão começando um webinário incrível sobre por que usar técnicas de contação de história podem ajudar muito no desenvolvimento da personalidade, no desenvolvimento da criança, do adolescente e o mais bacana, do adulto também. Então, coloca lá no seu grupo de WhatsApp, coloca lá no seu Insta, convida os teus amigos para poderem estar conosco. Já já a Flavinha vai se apresentar. A minha audiência recebe a Flavinha com muita alegria. A Flávia é uma pessoa muito especial, já já eu vou falar um pouco dela, mas antes eu quero saber de você, da onde você está falando. Então, diga seu nome, diga de que lugar você está. E se você está aqui dentro do Brasil, se você está fora do Brasil, em que cidade você se encontra nesse momento? E se quiser também pode nos divertir dizendo de que parte da casa você está. Estou no escritório, estou na sala. Se estiver no banheiro, não conta para gente, deixa passar. Nos diga onde é que você está. E eu, de que cidade você está. Ronan está em BH. Olá, Já querido! entrou aqui a Kátia, já entrou a Mônica. E o pessoal está chegando. Temos a Fifi, que é de Maringá, a Ana Clara, que está em São Paulo, a Kátia está em São Paulo, Brasil, Karina, de Carazinho, Rio Grande do Sul, a Olha, Mônica, de São Paulo, capital, a Ana, de Petrópolis, a Luciana, de BH, Minas. Eu amo BH, né, gente? O povo de BH é muito criativo. Essa Flavinha Gama aí não é mole, não, viu? A Flávia de ó, Franca, a Kátia tá na cozinha, Marzinha. A sejam Karina todos tá na muito cozinha. bem-vindos, muito bem-vindos. Estejam aqui conosco durante esse período. A gente pretende agregar nesse nosso encontro de hoje à noite muito valor à sua vida, principalmente se você é pai, mãe, se você é professor, se você é kid coach, se você é educador, se você é psicopedagogo, pediatra. A gente acredita que a gente vai agregar um grau de valor importante para você. Temos a Sheila, do Ceará, a Ana Paula de Pará, de Minas. Sejam todos muito, muito bem-vindos e coloca lá no seu Insta, coloca lá no seu WhatsApp, convida seus amigos para eles estarem conosco. E fica com a gente até o final, que a Flavinha preparou um PDF lindo, maravilhoso, e a gente vai colocar aqui um link para você fazer o download desse PDF e você tê-lo consigo sobre a contação de histórias. A Tayla de Itaiatuba, Pará, a Kelly de São Paulo, enfim, vocês sejam todos muito bem-vindos, muito bem chegados. Eu quero apresentar para vocês uma querida muito grande. A Flávia Gama, pessoal, ela mesmo vai se apresentar, mas eu preciso falar dela, não tem como eu não falar dela. A Flávia Gama, ela esteve presente na primeiríssima turma online, ainda não tínhamos nem as turmas presenciais, foi a primeiríssima turma online do programa de formação Kids Coaching que nós fizemos. E ela teve assim um aproveitamento muito bacana, foi muito legal. Também tivemos outros momentos que nos encontramos, outras oportunidades de desenvolvimento e crescimento que ela participou, que nós, de alguma maneira, fomos trazendo algumas pessoas dessa turma para dar seguimento ao seu crescimento. Muita coisa aconteceu na vida dela, ela mesma vai contar. E ela acabou se direcionando completamente
para esse mundo, para esse universo das histórias. Já era um interesse dela e ela acabou, então, incorporando. A alegria que eu tenho, cada Transformo Gerações, é de ter a minha querida Flávia Gama completamente vibrante e motivada e trazendo sempre novidades para a nossa audiência, para nossos presentes, para os nossos frequentadores do Transforma Gerações, que são os nossos alunos, que são pessoas que costumam nos acompanhar e nesse momento anual nos encontram presencialmente. E aí, cada vez que ela vem, é uma novidade, pessoal. É uma novidade única e ímpar. Cada vez ela cria algo espetacular, fantástico, fantasioso, e que traz um grande valor para todos que estão presentes nos nossos encontros. Então, não tinha como a gente não continuar juntas e pensar coisas juntas. Mas a gente vai falando isso ao longo do nosso webinário. A Karina disse que segunda inaugura um espaço contra a amiga enfermeira, um espaço de curso de casais grávidos, que bacana! E também de contação de histórias. Vai ser esse encontro muito bom para você. Que bacana, Karina! A Marilene é de São Luís do Maranhão. E eu quero, então, que a própria Flávia Gama se apresente do jeito mais lindo que ela sabe fazer. Querida, é uma honra imensa estar junto com você nesse webinário e trazendo real valor de conteúdo para a minha audiência. Então, por favor, tome a palavra, apresente-se e a gente vai interagindo aqui nesse webinário, viu, minha querida? Ai, que delícia, gente, uma alegria muito grande, saudações encantadas do mundo mágico das histórias. E eu vou me apresentar com rima, né, Marcinha? Então vamos lá. Meu nome é Flávia, mas ninguém assim me chama. Sou sempre Flavinha, às vezes Flavinha Gama. Quem me conhece já fica íntimo e logo sabe a minha fama. Sou aquela que brinca, que ri, que chora e ama. Sou a mãe da Giovana. Sou contadora de histórias, sou Kid Coach, porque encantar e transformar vidas é muito mais bacana. E é com essa alegria. É com essa alegria. É demais essa figura. E é com essa alegria que eu quero que venha todo mundo e que todo mundo convide mais pessoas para vir para esse papo gostoso que a gente vai ter hoje. E eu vi aqui que já tem gente da minha tribo. Olha lá, a Gilvânia, eu vi o Ronan, eu vi o Wilde, são todas fadas e elfos da minha tribo das histórias, que já fizeram minha formação online também, Marcinha, e presencial, né? Então é uma alegria sempre ter essas pessoas por perto, e é uma alegria muito grande receber todos vocês aqui nesse encontro, porque eu acredito de verdade que a gente precisa estar num momento muito especial para a gente ouvir esse chamado das histórias, que é o nosso tema aqui hoje, né? Como que a gente pode usar as técnicas da contação de histórias e as histórias para a gente desenvolver as habilidades socioemocionais, para a gente educar, para a gente entrar no coração dos nossos alunos, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos também. As histórias, elas estão presentes na nossa vida desde a ancestralidade. Lá atrás, na Era das Cavernas, a gente já contava histórias pintando nas paredes, né? E era uma estratégia de conexão, era uma estratégia de ensinamento também, e era uma estratégia de sobrevivência, inclusive. E é muito bacana quando a gente tem essa consciência, porque a gente vira uma chave. História, gente, não é feita para fazer criança dormir simplesmente. História não é só para divertir, histórias são poderosas ferramentas. E eu tenho aqui a Giovânia, por exemplo, né? A Giovânia é professora, e eu sei o quanto a Giovânia utiliza as histórias como ferramentas mesmo de conexão e de transformação em sala de aula. Então, assim, é muito bacana quando eu começo a perceber que eu estou conseguindo passar para as pessoas esse poder das histórias, esse poder que elas têm. Para você ter uma ideia, né, aqui em casa, quando a Giovana, minha filha, foi quem me trouxe para esse universo das histórias. Quando a Giovana nasceu,
a gente se transforma totalmente, né? Quando a gente vira mãe, um mundo novo se abre na nossa frente. E foi levando a Giovana para assistir espetáculos de contação de histórias que eu descobri esse universo, me apaixonei e mergulhei nesse mundo desde 2011, quando eu fiz a minha primeira formação lá atrás, e aí comecei fazendo diversas apresentações. Mas naquela época, eu estava ainda trabalhando no Tribunal de Justiça. A Marcinha falou que eu ia contar para vocês sobre a minha história, né? Eu estava trabalhando no Tribunal de Justiça, muito infeliz, porque não era um lugar que eu gostaria de estar. Eu me sentia muito presa. Eu era o peixe fora d'água, né? A instituição, ela é daquele jeito, naquele formato, mas eu não me encaixava. E aí, eu comecei a fazer diversas apresentações, diversos convites surgiram, mas eu estava ali naquela vida dupla, né? No TJ e naquela coisa de sair do TJ, descobri o coaching, descobri o Kids Coaching, e aí, então, quando eu conheci a Marcinha, né, lá no Transforma Gerações, a gente conversando sobre a possibilidade. Eu pedi, né, para a Marcinha se eu poderia contar uma história no Transforma Gerações e fui lá e fiz uma palestra onde eu junto tanto as ferramentas do coaching com a contação de histórias e foi maravilhoso, né? E aquilo tudo me trouxe muito de volta para estar presente na importância que é o poder que tem as histórias quando a gente sabe utilizá-las como ferramentas de transformação. E é muito bacana quando a gente pensa hoje, né, essa necessidade, até as escolas agora estão sendo, faz parte da base curricular, trabalhar também as questões socioemocionais, né? Então, não é só o lado cognitivo, como era há algumas décadas, né, de trabalhar o foco, a memória, a concentração, o aprendizado em si. O que a gente percebe, né, com a evolução da educação dos últimos tempos? O quanto é importante nós desenvolvermos também essas habilidades de convívio, porque nós somos seres relacionais. E aí, como que as histórias têm a ver com isso? Como que a gente pode fazer essa ponte? O que uma história pode ajudar nesse desenvolvimento socioemocional? Quando a gente começa a entender esse poder que as histórias têm, a gente percebe o quanto elas são poderosas ferramentas de proporcionar empatia da forma mais pura e não invasiva, né? O que é a empatia, senão como eu digo, essa coisa, né, da gente se colocar genuinamente no lugar do outro, a gente enxergar o mundo também pelos olhos do outro. Ô, Flávia. Ensina. Flavinha. Tão abstrato. Flavinha, eu vou fazer uma pergunta para quem está conosco. A gente já tem, nesse momento, quase 60 pessoas, e eu quero saber uma coisa. Não vale você responder, hein, Flávia? Eu quero fazer uma pergunta, porque você sabe responder essa. Eu quero saber se o pessoal da nossa audiência que está aqui conosco hoje entende um pouco do que a gente vai falar hoje aqui por meio de uma pergunta, e eu gostaria que quem souber responder a essa pergunta possa escrever aqui para nós. Por que as crianças, nossos filhos, pedem muitas vezes para repetirmos a mesma história muitas e diversas vezes? Flavinha, não vale você responder. Eu quero ver a nossa audiência aqui responder. Por que será, pessoal? Responda, hein? Porque quem é da minha turma já sabe a resposta. Já sabe a resposta. Olha, quem não é da turma, quem já fez o curso da Flavinha também não pode responder. Por que será que os nossos filhos, especialmente as nossas crianças, com quem a gente convive, pedem para que a gente conte a mesma história diversas vezes? É porque eles têm pouca memória? Eles esquecem o conteúdo? Normalmente não é não. Aliás, se você muda uma frase,
Mas, vovó, mas mamãe, ele não dizia assim, 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 assim. Por que agora você está dizendo que ele não dizia? Eles lembram com nitidez as frases. Olha, a Mônica está respondendo aqui. Porque eles se identificam com a história. Sim. As crianças pequenas aprendem através da repetição. Sim. Acredito que é para entender o porquê gosta dela. Sim. Tem poderes de identificação com o personagem. Fantásticas as respostas. Só que tem uma outra razão, que é a principal de todas, que faz com que a criança realmente deseje sempre a mesma história. E é interessante que é por um período. Num período é aquela história, aquela história, aquela história, aquela história. Passa um tempo, aquela não tem mais o menor interesse. Você vai contar, eu vou contar para você a história dos 3 porquinhos. E eu não quero essa não, essa é muito chata. Ela era a mais adorada até então. E aí muda, é uma outra história que você já contou um dia, ou é um outro livrinho que você leu. Deixa eu ver se tem mais alguém pensando. Fase que a criança está vivenciando. Muito a ver, filha, muito a ver. E aí eu só vou complementar tudo que vocês falaram, está completamente correto, mas eu só vou complementar para a gente fazer um fecho de tudo aí. O principal que acontece é que as crianças têm muita necessidade de ver a mesma história e ouvir a mesma história e repassar todos aqueles personagens é porque em alguma situação do seu aparelho psíquico essa criança está elaborando emocionalmente e mentalmente alguma situação pessoal dela. Às vezes é um medo de escuro, às vezes é uma angústia de relacionamento, às vezes é um medo da perda da mãe, às vezes é a situação de um bichinho que morreu e aí ela sente uma dorzinha lá no fundo, e aí aquela história que vai acalentando para ela lidar com aquela dor. Normalmente, a criança está fazendo o que a gente chama, na psicologia e na psicanálise, a elaboração de algum conteúdo mental e emocional. Deixa eu ver que mais pessoal. Olha só, Marcinha, a Edna colocou aqui que é porque cada vez que conta a história, a criança tem a oportunidade de sempre vivenciar o que gosta, mas nem sempre, Edna, é só o que ela gosta. Muitas vezes ela não entende ainda. Porque a criança, gente, ela também tem angústias, né? Quem é que de coach aí, a gente sabe, né? A gente teve todo aquele embasamento. A criança também tem angústias, ela também... A Giovânia respondeu na bucha, para se curar. Para se curar. Perfeito, Giovânia. A Luna boa é assim mesmo, né, Flavia? Em síntese, pessoal, o que vai acontecer no final da história é muitas vezes a cura de algumas situações que a criança consegue elaborar, ela deixa aquilo resolvido para trás, e aí aquela história já não tem mais o mesmo apelo, o mesmo interesse. E não é um interesse cognitivo, é um interesse de ordem psíquica. Psíquica, né, Marcinha? E é bacana, gente, olha só, como que isso acontece, né? A gente estava falando aqui sobre a empatia, e olha como é bacana isso. Quando a criança, quando você conta uma história, mas não é contar, assim, julgar a história para a criança goela abaixo. Quando você usa uma história de um jeito com técnica, quando você consegue passar a emoção daquela história, quando você consegue envolver a criança naquele contexto, naquele personagem, o que ela faz? Ela experimenta de um lugar seguro aqueles sentimentos que o personagem está sentindo. Então, ela se permite sentir medo, ela se permite enfrentar o perigo, ela se permite assumir que ela não dá conta, igual o personagem não deu conta, ele recuou. Quando o personagem chora, quando o personagem grita, ele sente raiva, ela está experimentando tudo isso também. E sabe o que é muito bacana, Marcinha? Tem um estúdio, tem um estúdio na Universidade de Stanford, que eu achei fantástico. Eles mapearam o cérebro de quem conta a história e de quem escuta. Eles fizeram, sabe aqueles aparelhinhos que a gente liga aqui para poder fazer tipo uma tomografia? Então, eles ligaram nas máquinas lá
uma pessoa contando uma história cheia de técnicas, com estratégia, com emoção, passando os sentimentos dos personagens, e uma pessoa em outra sala escutando e vendo a pessoa contando tudo isso e medindo. Olha que fantástico! As mesmas áreas do cérebro que se acenderam em quem estava contando, se acenderam em quem estava ouvindo. Que lindo! O que é isso, né? Então, assim, é a prova dessa conexão profunda que acontece nesse momento. Né? Então, olha só, o que acontece? Se acende, se eu falo, né? Se eu descrevo aqui o cheiro do café, o cafezinho sendo passado ali na cozinha, o cheirinho de chuva, o barulhinho da chuva caindo, eu estou visualizando tudo isso. Eu estou ativando áreas do meu cérebro que me trazem na memória aquele cheiro de café, o barulhinho da chuva. Então, acendem algumas áreas do meu cérebro. O que Stanford provou é que quem está escutando essa história, quem está conectado, acende as mesmas áreas do cérebro. Olha esse poder. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que eu enxergo, quem me escuta enxerga comigo. Então, eu desenho ali o sentimento, a sensação, a imagem no cérebro da pessoa também. Olha o quanto isso é poderoso. E o quanto eu posso fazer com que uma criança, um adulto, um adolescente vivenciem essa emoção, vivenciem, experimentem desse lugar seguro que é a história, para que eles possam identificar neles também esses sentimentos, essas emoções. E aí, olha que fantástico que é isso, né? Quando a criança pede de novo, conta de novo, o que ela está fazendo? Essa elaboração, ela está experimentando, ela precisa sentir mais um pouco. Ela precisa se compreender mais um pouco através dessa história, através do personagem, e aí ela vai entendendo. Isso que eu estou sentindo, em determinado momento cai a ficha, né? Como a gente dizia antigamente, ainda diz, né? Em determinado momento, ela consegue se compreender, ela consegue entender o que estava se passando. E aí é muito interessante que essa compreensão, pessoal, ela nem sempre se dá no nível cognitivo. Essa compreensão, na maior parte das vezes, se dá no nível mesmo do emocional. E ela não tem, muitas vezes, o entendimento de que, eu elaborei uma situação de um conteúdo que estava me incomodando. Ela não tem essa noção. Ela simplesmente experiencia, vive e ultrapassa. E aí eu quero responder duas perguntas aqui. De um lugar seguro. E aí tem duas perguntas que eu quero responder aqui. A Adriana pergunta: como fazer a criança se conectar com seu trauma através da história? Vamos lá, Adriana. De jeito algum, essa é a proposta da contação de história. Quem vai ajudar a criança a se conectar com traumas é exclusivamente o psicólogo clínico, o psiquiatra infantil. Por quê? Não adianta nós levarmos a criança a se conectar com o seu trauma se nós não soubermos o que fazer, não tivermos instrumental nas mãos para fazer, e a contação de história não se propõe a isso. É muito comum que algumas elaborações vão acontecendo, mas não há de ser alguma coisa diretiva. Então, por exemplo, eu quero dar um exemplo disso, que isso é muito sério. A criança, porventura, passou por uma situação de bullying. Aí a mãe, o pai, o professor entende que contar casos sobre bullying vai resolver e vai ajudar a se conectar. Não é assim que a coisa funciona no imaginário infantil. Você só vai gerar dor e você vai gerar só angústia. Então, é muito sutil. A elaboração é muito sutil e é a criança quem escolhe, por meio da escola, de histórias, que cenas interessam, que situações ela quer passar 10, 20, 50 vezes. Então, não há de haver, viu, Adri, uma questão diretiva. Tome muito cuidado com isso. Depois eu quero responder a Kátia, mas quero ouvir a Flavinha. Sim, e é muito interessante isso, né? Porque o que acontece? As histórias, elas são extremamente terapêuticas, mas é preciso tomar muito cuidado nesse entendimento do terapêutico das histórias, porque seria muito simples, né? Você receitar, como a Marcinha deu o exemplo aí do bullying, né? Receita 3 livros sobre bullying e pronto, tá curado. Gente, nós somos seres muito complexos.
Não, quando a gente diz, né, que a história é terapêutica, o que é o terapêutico? É o que ajuda a proporcionar a cura de alguma forma, é o que ajuda a identificar ali a dor de alguma forma, mas a gente não pode nunca achar que você vai contar 5 histórias e que você vai substituir um trauma, que você vai curar um trauma. Claro que pode trazer à tona, trazer o alívio de certa forma, e pode ser um auxiliar, sim, num processo aí, né? Nos meus atendimentos do Kids, muitas vezes, quando a criança, por exemplo, estava com dificuldade de dormir, eu fazia, né, o atendimento, e a ferramenta que eu mais gostava era o Me Conte uma História, né, Marcinha? Porque no Kids a gente tem essa ferramenta, então, assim, o que acontece nesse momento, né? E outra coisa, gente, que é muito importante, quem vai indicar para você o que está precisando e que história que está precisando é a criança, quando ela te faz esse pedido de bis. E outra coisa muito importante, pelo amor de Deus, sabe? Não é para contar a história e ficar contando a moral da história. Ah, você gostou dessa história porque você está precisando experimentar o medo. Ah, você gostou desse personagem por quê? Porque aquele coleguinha fez isso com você. Pelo amor de Deus, não traduz para a criança, não invada. Maravilha, sabe? Isso que você está falando, Flávia. Maravilha, não traduz para a criança. Alguma. Isso aí é uma invasão tão grande na intimidade emocional da criança. Se ela quiser te contar, ela vai te contar. A forma que ela vai te contar, que ela precisa dessa história de novo, e não é para você ficar deduzindo também e apavorada, nossa, ela pediu para contar essa história de novo, o que será que está acontecendo? Será que está acontecendo alguma coisa na escola? Vou lá saber. Não, gente. Se a criança está pedindo, né? A gente está aqui no universo da criança, se ela está pedindo para contar de novo, é porque ela já está conseguindo elaborar, ela já está conseguindo perceber que tem alguma coisa. Exatamente. Se ela tem vontade de te falar, ela vai te falar. Se não, ela vai te pedir, chega dessa história. Ou seja, já deu, já curou, já resolvi, já entendi e pronto, vida que segue. Então é preciso E aí você encaminhou exatamente para a pergunta seguinte da Kátia Rodrigues, em que ela fala, aqui em casa, eles gostam dos três porquinhos e a parte que eles pedem para repetir é a parte da casa. Será que vivenciaram algo? Sai desse paradigma, Carla, sai desse paradigma, até porque não é uma ligação direta, nós não estamos falando de uma vivência que a criança teve real e por isso lá na história da Branca de Neve, isso, mas ela vive, não obrigatoriamente ela tem madrasto, não obrigatoriamente ela se perde em floresta nenhuma, não obrigatoriamente aconteceram fatos, mas existem sensações que ela experimentou em situações diferentes, não semelhantes, em situações completamente diferentes, mas que vieram à tona sensações e emoções que, ao ouvir aquela determinada história, alguma coisa vai se resolvendo, vai se equacionando. E é muito interessante, então vamos dar um pouquinho do contexto, sai um pouquinho do contexto da infância, né, da criança. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma história, eu não sei se vocês conhecem Nasruddin. Nasruddin é um mito da história árabe, e ele é tipo o Jeca Tatu aqui do Brasil, sabe? Ele é bem assim, umas histórias sem pé nem cabeça, e que às vezes a gente escuta e você fica assim, gente, mas tanta história sem pé nem cabeça. E aconteceu de uma amiga minha, um dia escutou, né, uma história do Nasruddin, que ele tinha pedido, ficou sabendo desse negócio de pedir para o universo, né, do segredo, se você pedir, visualizar que a coisa acontece, e Nasruddin começou a pedir, eu quero 1000 moedas de ouro, eu quero 1000 moedas de ouro, eu quero 1000 moedas de ouro. E aconteceu de um dia um caminhão tá passando na porta de Nasruddin, caiu um cofre e o cofre se abriu e lá dentro tinha moedas de ouro e o caminhão seguiu. Nasruddin pegou, sentou na beira do passeio e começou a contar as moedas de ouro. E ele foi contando, fazendo as pilhas. E quando ele chegou na última moeda, eram 999 moedas de ouro. Ele pegou todas, colocou no cofre, fechou, olhou para cima e falou, universo, eu queria 1000. E entrou e não levou, não ficou com as 1000 moedas de ouro, com o cofre com as 999. Fim. A história é isso.
Aí todo mundo fica, gente, que coisa, mas sem pé nem cabeça. Já contei essa história, não dessa forma, né? Mas toda enfeitada ali para criança, e as crianças falam, nossa, que burro, não acredito e tal. E acontece que uma amiga minha escutou essa história e um dia a gente se encontrou e ela falou assim, Flávia, eu entendi Nasrudim com as 1000 moedas de ouro. Eu arrumei um cara, estava ficando com um cara, um namorado, gentil, era, nossa, ele era lindo, cheiroso e não sei o quê, mas ele não era as 1000 moedas de ouro. Então, olha só como que ela traduziu essa história. Eu pedi, foi 1000 moedas de ouro, ele era 999. Então, olha só, né? Até os adultos têm também essa elaboração quando escutam uma história. E é muito interessante quando eu conto, né, às vezes para plateias mistas, que tem ali pais e filhos e tal, sempre, no final, eu sempre falo isso com as minhas alunas, né, que a gente precisa reservar um tempo para o pós-espetáculo, para o pós-apresentação, porque esse momento é muito importante para a gente ouvir o que a história significou para as pessoas que vêm falar com você, vêm tirar foto, porque a gente tem um momento de celebridade, né? Na hora que acaba, aí vem todo mundo querendo fazer uma selfie e tal. Então, assim, é muito gostoso esse momento também. Mas é muito poderoso quando a gente consegue perguntar o que você gostou dessa história? Qual história que você gostou mais? Por que você gostou mais? E é impressionante como os pais falam, como os pais muitas vezes falam assim, nossa, eu viajei nessa história, eu me senti criança de novo. Eu não sabia há quanto tempo eu não sorria, porque eu estava tão cheia de preocupação, e essa história me fez rir, eu me senti tão leve. Então a gente vê, olha aí o poder terapêutico, né? Aquela pessoa precisava sorrir, e às vezes não era nem uma história tão engraçada assim, mas conectou alguma coisa ali dentro dele, que arranjou de alguma forma, e homens normalmente são mais fechados, né? Então, quando você consegue, e várias vezes eu escuto isso, eu tenho esse retorno por parte das pessoas que estão ali na plateia e que vêm. Então, é muito interessante, gente, e é muito importante a gente desprender do resultado que a gente quer quando a gente conta uma história também. É bacana você ter uma noção, né, do objetivo que você quer alcançar com aquela história, mas é importante a gente entender, principalmente quando você está contando ali, né, em casa, com seus filhos principalmente, conta para curtir também esse momento de leveza, para conectar com a sua criança interior também, sabe? Para curtir aquela história também, sem essa neura, sem esse grilo de ficar pensando assim, nossa, eu vou contar essa história porque ele pediu de novo essa história porque alguma coisa deve estar acontecendo e tal. Espera, sabe? A gente percebe, como mãe, a gente percebe se está acontecendo alguma coisa diferente, se a criança está mais retraída, se está mais chorosa, e sim, a gente precisa investigar. Mas não é para ficar com esse grilo também com as histórias, é para ser leve. As histórias, elas promovem, sim, e olha que bacana, né? Quando a gente percebe esse movimento por parte da criança de querer ouvir, às vezes, tem as fases também, né? As crianças, elas, quando muito pequenininhas, elas gostam mais de um tipo de histórias, por exemplo, de que histórias que têm vozes de bichos, em que você faz o som dos bichos, histórias de sequência, porque é uma organização interna que elas estão fazendo também, e elas têm identificação. Eu sempre gosto de contar a história sem mostrar as imagens do livro, porque isso faz com que você estimule a produção das próprias imagens ali na mente da criança. Então, por mais que a gente saiba que tem essa conexão, mas é tão gostoso você saber que está estimulando a criatividade quando você está contando, e quando você mostra a imagem, você já está construindo uma imagem pronta ali. Então, olha que bacana também essa forma de você desenvolver o cérebro com essa criatividade, com a criação das próprias imagens. E tudo bem se você quiser, no final, perguntar, sabe? Devolver para a criança mesmo, para saber até que ponto que ela está presente mesmo ali para aquela história, e você perguntar o que você entendeu dessa história. A gente sempre se surpreende. É uma coisa muito bacana, principalmente para as alunas, minhas alunas que contam em igreja, né, que elas têm
dão aula de catecismo, ou tem trabalho nas igrejas evangélicas com evangelização, que contam muitas histórias bíblicas. E eu acho muito interessante, eu sempre falo com elas que quando contar, é uma história que elas estão contando. Então, para evitar já julgar logo a moral da história e conduzir para o raciocínio que se quer chegar. E é impressionante, gente, elas sempre me relatam, eu fico assim, extasiada com isso, como as crianças são perspicazes, como elas pegam a moral da coisa. Então, quando conta a história, você conta, né, privilegiando alguns gestos, emoções, transparecendo, né, através das expressões corporais, dos olhares. E aí, quando você pergunta, né, o que você entendeu dessa história? O que você acha que o personagem tal sentiu? É impressionante como elas sabem exatamente, elas falam e vão além. Elas têm percepções tão sutis, assim, que a gente aprende com elas. Então, é muito bacana a gente perceber. E o que é isso, né? Quando você devolve essa pergunta, quando a criança te relata, você vê que ela está começando a entender as emoções, que ela está ali desenvolvendo a inteligência emocional, que nada mais é do que entender a emoção daquele personagem e entender aquela emoção dentro dela também. E é muito bacana quando a gente está lá na frente contando, a gente vê assim que o efeito espelho, né? Os neurônios ali atuando. Então, quando você faz as caras e bocas, né? Quando arregala o olho, quando eu faço a cara fechada, eles imitam lá de baixo, assim. É quase que automático, assim, sabe? É muito legal, né? Porque eles estão conectados com aquilo e a gente percebe que eles estão experimentando realmente aquela emoção. Eles estão vivenciando de uma forma que eles estão dentro da história. Eles estão mergulhados. Deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo aqui. Eu estou anotando tudo, que eu estou adorando! Mas eu estou amando! Gente, não perde de anotar as coisas que a Flavinha está trazendo, não, hein? Pois é, ó, eu sempre falo para as minhas queridas alunas trazerem 3 coisas para quando a gente vai ter encontro online. A primeira é água para a gente hidratando as cordas vocais para não ter que levantar para não perder a aula. A segunda é um caderno e a terceira é um lápis ou uma caneta para a gente anotar, porque vai surgindo tanta coisa boa. Tanta ideia. Tanta ideia. E é muito lindo, sabe? Quando Olha que legal. O Ivanaldo está perguntando assim: o ideal é ler a história ou contar com as próprias palavras? A Flavinha vai dar a opinião dela, mas eu gostaria de parar um pouquinho aqui e trazer um pouco até da minha experiência como psicóloga e como mãe de 3 filhos e também como avó do Rafael e do Tomás. Pessoal, tanto as histórias lidas quanto as histórias inventadas são maravilhosas, as duas são maravilhosas. A questão que nós precisamos, nós que somos adultos, quando vamos escolher livros infantis, a ficarmos atentos a se aquela história está tendo um processo que está levando a criança a ter uma visão parcial da realidade, em que a história traz uma moral que restringe a percepção ampliada da criança, se traz alguma apologia do tipo, uma apologia ao machismo, ao antifeminismo, uma apologia à matança de animais. A gente tem que ser muito cauteloso na escolha, né? Porque a gente está vivendo um mundo onde a gente deseja ampliar também a visão das nossas crianças para que a gente transforme as próximas gerações, fazendo o quê? Trazendo tolerância, trazendo um encontro real com as diversidades. E aqui, gente, eu não estou fazendo nenhuma apologia de gênero, fiquem bem tranquilos sobre isso. Eu estou falando de tudo. É assim, é uma história em quadrinhos que o tempo todo, uma história em quadrinhos, não, uma história infantil, que o tempo todo a figura feminina, ela só é a que trabalha em casa, e o pai, ele joga bola. Então, a gente começa a repetir um padrão dentro da história infantil. O pai é aquele que nunca está presente, só tem mãe quando fala de educação. Sabe? A gente começa a repetir um padrão
a gente não tolera mais, que não faz mais sentido. Então, só tomar cuidado na escolha dos conteúdos. Ou então, de crianças que, às vezes, tem até histórias infantis que são trazidos personagens infantis. Então, é aquele personagem que o tempo inteiro ele desqualifica, é aquele personagem que o tempo inteiro é mal-humorado. Então, são padrões que a gente não quer repetir para a nossa criança. Não estou falando de uma coisa nem que é certo nem que é errado. É o que você quer trazer para o seu filho. Então, se você quer um personagem que fale de Deus, porque isso faz parte da sua ideologia, use isso. Agora, tome cuidado para você não comprar um livro em que a criança diz que não existe Deus, que você está contrariando até a sua educação. É você ter congruência com o que você passa e a história que você conta. Eu sempre recomendo que o pai e a mãe leiam a história antes. Houve uma grande discussão a respeito daquele livro da irmã da Maria Clara Machado, a respeito de que ela estaria ou não induzindo a criança em suicídio. Eu, efetivamente, a Flávia, inclusive, me recomendou, Márcia, compre o livro de ideia. Eu comprei, Flavinha, e li. E realmente eu acho que ela não induz ao suicídio, ela faz algo pior. Ela faz bem pior. Ela faz bem pior, que é induzir, porque o suicídio é bem impossível de induzir, não existe essa hipótese. O que existe é a possibilidade de dizer assim, olha, rompa com o mundo externo, fique só com o seu mundo interno. O resto, relacionamento é um troço muito esquisito e difícil. Fique só dentro de si mesmo. Inclusive, ele fecha, tem um momento que apaga todas as luzes e fica toda escura a página. Isso me preocupa bem mais do que ela induzir ao suicídio. Né? Enfim, gente, leia antes a história. Essa é uma história que eu comprei, li a recomendação da Flávia, até da minha filha também, rasguei e joguei no lixo. Porque essa história eu não quero contar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus netos. Eu não quero contar. Eu quero contar a história de que é o que eu acredito, que os relacionamentos são difíceis, mas que eles podem e devem ser vividos. E é só assim que a gente cresce e enriquece. É difícil, sim, mas não é para você se ensimesmar e entrar no seu mundo de fantasia e romper com o que está à sua volta. Não é assim que a gente equaciona as situações, tá? Outra coisa que eu queria muito trazer, importante quando a gente fala de histórias contadas e inventadas, preferencialmente que elas sejam histórias interativas. Então, é uma história que você não tem ela pronta, mas que você pergunta para a criança assim, e o que você acha que aconteceu neste momento? A criança que está ligada na história, nossa, foi aí que ele saiu correndo. Foi exatamente isso que aconteceu. Nossa, você já sabia essa história? Ele saiu correndo, porque ele estava com muita pressa para chegar. Aí você já vai continuar a história. Então, que seja uma história cocriada. É muito legal isso, porque você traz a criança para ela, nesse momento, trazer os conteúdos dela, trazer os pensamentos dela. Você está estimulando a imaginação, a criatividade, você está estimulando essa expressão da criança. Eu queria falar essas duas coisas, mas quero ouvir o final da Flavinha. Então, Evanaldo, né? Então, Evanaldo, o que acontece? Eu sempre recebo essa pergunta, né? Ler ou contar? E aí a Marcinha ainda trouxe, né? Ou inventar a história. O que acontece, né? Só para fechar essa história do livro, né? Um livro, gente, da mesma forma que qualquer brinquedo, não é porque está escrito lá que é indicado a partir de 3 anos que você vai desembrulhar da caixa um brinquedo e entregar para a criança e sem ter a presença de um adulto ali. Uma criança que é menor, que ainda não tem essa noção do perigo, do risco, ela é totalmente vulnerável. Então, da mesma forma que o brinquedo você precisa acompanhar, um livro é também um brinquedo, né, teoricamente, que você precisa acompanhar. Então, o brinquedo ele tem uma utilidade, desenvolver a coordenação motora,
ensinar as cores, ensinar alguma coisa. O brinquedo ensina também a criança a socializar, enfim, como um livro. Então, isso que a Márcia trouxe é muito importante. Não é para comprar um livro que está na modinha, porque todo mundo está comprando esse livro, eu vou lá e comprar também. Lê o livro, sabe? Uma coisa que é uma prática minha e da Giovana aqui em casa. Toda vez que a gente vai num shopping, a gente entra numa livraria, senta e vê uns 3 livros, assim, olha juntas e tal. Às vezes a gente nem vai comprar, mas a gente olha o livro, conhece o livro. Então, conhecer o livro é muito importante para você estar alinhado ali com seus valores, como a Márcia trouxe, né? Porque de nada adianta você comprar um livro, porque está todo mundo comprando, mas quando você sente assim incômodo, não tem a ver com o que você acredita, com o que você quer passar para o seu filho, para os seus alunos, então é muito por aí. E aí, o que você faz? Lê o livro ou conta a história? Legal, isso aí. Que o Arnaldo trouxe. Olha o que acontece, né? Eu agora estou aqui lendo isso aqui. Eu estou lendo esse papel que está falando sobre as competências socioemocionais, que uma delas é valorizar as manifestações artísticas e culturais. Percebe como tem uma quebra de conexão? Quando eu conto olhando nos olhos, a criança está ali vendo as minhas expressões, ela está interagindo comigo, ela desenvolve muito mais essa percepção do outro, ela entra muito mais do que quando eu estou com algum livro aqui na minha frente, ou um livro do lado, onde eu não tenho essa conexão com o olhar. Então, eu sou a favor da gente contar a história, porque aí te obriga também a ler aquela história primeiro, antes de chegar e entregar para a criança. Mas não tenho restrições também a você ler o livro, desde que você tenha momentos também dessa conexão. O que você faz quando você está com o livro na mão? A criança automaticamente vai pedir, deixa eu ver o que está desenhado, deixa eu ver se tem figura. Então, o que você faz? Você, de certa forma, impede que a criança crie por si só aquelas imagens. Ela vai ter uma conexão com você quando você está contando. Lembra que eu falei lá do estudo de Stanford, né, que tem, quando eu crio aqui as imagens, eu descrevo os cheiros, eu descrevo as sensações, no cérebro da pessoa que está me ouvindo vai começar esse movimento também. Então, quando você está com o livro, e aí o que acontece? A criança muito pequenininha, ela ainda não tem condições mesmo de formular essas imagens. Então, para crianças menores, tem até livros que são só de imagens. E esses eu acho que são fantásticos, porque você está ajudando a criança a construir esse entendimento de mundo. Então, esses livros que são só de imagens são fantásticos para fazer essa interação que a Márcia trouxe. Então, você abre e fala, vamos contar essa história juntos? Olha só, o que está acontecendo aqui? E aí a criança vai falar. Era uma vez, você começa, era uma vez um cachorrinho, o que esse cachorrinho está fazendo? E aí a criança vai fluindo a imaginação, e é lindo, gente, a gente vê isso acontecendo. Então, o que acontece? Entre ler e contar a história, eu sou muito favorável a você contar, porque te permite até perceber se a criança está presente, porque às vezes você está lendo ali e a criança está olhando para o outro lado, está viajando na maionese, né, pensando em outras coisas, brincando com o brinquedo. Quando você conta, você promove essa conexão, você traz a presença. Então, eu sou mais favorável a isso. Mas não tem uma restrição, assim, vocês estão proibidos de ler. Lógico que não. A literatura, ela precisa chegar na criança. E quando você está lendo, você também está incentivando isso, né? Você está mostrando ali que nesse livro tem essa história, tem esses personagens, e o que você faz com isso? Que a criança também queira ler o livro, um livro também que ela queira pegar. E é muito bacana, porque quando a Giovana era muito pequenininha, a Giovana é minha filha, né, gente? Vocês estão lembrando, né? Minha filha. Quando ela era muito pequenininha, ela não sabia ler ainda, então às vezes eu lia algumas histórias para ela também, e aí ela pegava um livrinho, assim, os livrinhos pequenininhos dela, porque eu tinha livros para ela manusear, ela rasgava, ela beijava, ela abraçava, eram os livros dela. Então ela pegava aqueles livros e ficava me imitando mesmo, contando e falando algumas palavras, assim, como se ela estivesse lendo. Ela ia até com o dedinho, assim, era a coisa mais linda, assim, sabe? E aí ela falava, ela fez, aí virava a página, o patinho
a mamãe ia falando. Então, assim, hoje a Giovana, ela lê mais do que eu. É impressionante a rapidez de leitura e o gosto da leitura que a Giovana tem. Então, assim, é uma menina que mexe no celular, que é tecnológica? É sim, porque faz parte da geração dela. Celular é uma realidade, mas é uma menina também que lê muito. Assim, a ficha da biblioteca da escola dela, toda semana tem um livro novo, independente de ser livro de prova, né? Livros assim que ela vai pegar. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho que proibir a Giovana de pegar livro na época da prova, para ela poder concentrar nos estudos, tanto que a menina gosta de ler. E isso não é uma coisa de agora, né? Foi dessa cultura que a gente tem aqui em casa de ler mesmo, de ler o livro para ela também. Então, Ivanaldo, tá liberado, sabe? Se você quiser ler, mas experimenta contar. E experimenta criar as histórias, fazer que seja interativo também, para você ver até. Você vai se sentindo mais confortável à medida que você vai experimentando fazer isso. Eu sei que muitas vezes dá uma insegurança, né? Será que eu vou saber contar? Será que eu vou saber fazer vozes, caras e bocas, enfim? Vai experimentando, sabe? Tenta para ver como que vai ser a reação, se vai ser diferente do momento de ler, se vai ser diferente a conexão entre vocês nesse momento, sabe? Experimenta. Não acredita no que eu estou falando, não. Vai. A Aline está perguntando aqui, o que fazer quando tem uma criança na turma, cerca de 3 anos, que não presta atenção de jeito nenhum e ainda chama as outras, tenta distrair as outras durante a história. Aline, busca tornar a sua expressão mais entusiasmante, mais interessante, mais inusitada. E aí é muito importante as modulações de vozes, é muito importante que você crie personagens. Uma coisa que pode ajudar muito é deixar à disposição um tanto de roupas ou de apetrechos que a criança pudesse usar, uma espada, em que ela pudesse lançar mão de alguma coisa para ela coparticipar daquela história. Isso, de alguma maneira, denota que a criança talvez seja menos auditiva e mais sinestésica. Então, você pode envolvê-la com outras atividades. Talvez isso possa ajudar você nessa hora, tá? Penso que o mais bacana. Sim, sim, diga, Flavinha. É fantástico, sabe, Aline? Quando você. É, a tendência que a gente tem é o quê? Nossa, esse menino não presta atenção, esse menino não deixa, me deixa, né, contar a história. Traz ele para dentro, sabe? Põe ele para te ajudar a contar a história. Coloca ele ali, sabe, nesse papel de fazer com que os colegas vejam. Faz alguma atividade que ele vai poder participar de outra forma, para que ele perceba a importância que é isso, sabe? Para que ele tome esse gosto pela história também, coloque ele como um personagem para ele ter algumas falas durante. E aí já vai uma técnica, né? Uma estratégia. O que você pode fazer? Se tem uma palavra de repetição, toda vez, aí você coloca ele do seu lado e ele vai ser o seu ajudante. Olha aí, que dica de ouro, hein? Ele vai ser seu ajudante. E aí você vai combinar com ele, no ouvido dele, em segredo. Toda vez que você tocar nele ou que você fizer algum gesto, ele vai falar a palavra do personagem. Então, olha só. Aí, então, o herói chegou na floresta e, de repente, aí você cutuca. Aí ele vai falar, aham! Toda vez que não sei o quê, aham! Ele vai repetir essa palavra. Ele vai ficar atento, porque ele vai ter que falar aquilo, ou fazer algum barulho de bicho. Então, quando ele chegou na floresta, ele ouviu o leão. Aí você cutuca, aí ele vai fazer. E então ele montou no seu cavalo. Faz o cavalo. Aí ele vai fazer pocotó, 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 pocotó. Coloca ele para participar junto com você. Sabe? Porque o que acontece muitas vezes, como a Márcia falou, às vezes ele não é visual, às vezes ele não é auditivo, às vezes ele é mais sinestésico, mas quando você traz ele para participar, ele vai ficar atento, porque ele vai ter o momento dele. E esse momento dele faz parte da história, e aí ele vai querer prestar atenção nas outras histórias. E é muito bacana, funciona com pequenos, funciona com adolescentes, funciona com adultos também. Ô, Flavinha, eu queria fazer uma pergunta para você. Você agora há pouco citou, e eu anotei aqui no meu papelzinho, eu estou com o meu bloquinho aqui, estou anotando tudo.
Você falou de histórias de sequência. Sim. Você falou também de outros tipos de história. Quando você dá o seu curso presencial ou online, você fala os vários tipos de histórias que existem, só para a gente se situar. Eu queria ter uma ideia, porque como eu ainda não fiz seu curso, eu quero fazer, ainda vou fazer, mas ainda não fiz. Eu queria saber assim, você fala os diversos tipos de histórias, porque eu fiquei aqui pensando, quando você falava de histórias de sequência, eu fiquei pensando nas histórias interativas, nas histórias de cunho conteudista que você logo depois falou. A história, assim como o brinquedo, ela também ensina cor, ensina uma história bíblica, ensina números, né? Tem isso. Então, tem as histórias de cunho conteudista, tem as histórias de cunho moral. Você ensina isso? Sim, o que acontece? Eu tenho um bônus, né, para as alunas no curso das histórias, que se chama a lista das histórias certas, onde eu coloco por idade, sugestões de histórias por idade, para facilitar nessa hora, porque à medida que a gente vai tendo mais maestria, né, que a gente vai se aventurando mais pelo universo das histórias, a gente vai apurando essa percepção e vai entendendo que história que funciona, que história que não vai funcionar muito bem. História que funciona, história que não funciona, para aquele grupo de alunos, para aquela. É bacana isso. Para aquele momento com meu filho, para aquele momento com a minha filha, né? Para aquela plateia de adultos, essa história acho que não vai funcionar nesse momento. E além disso, tem um módulo do curso onde a gente estuda só sobre o público. E nesse módulo eu também trago muito mais conteúdos e histórias que cabem, sabe? Por exemplo, tem histórias que a gente chama de histórias mistas, como eu falei que às vezes tem público misto. O que é isso, né? Um público, ele sempre vai ser um público misto, porque mesmo que sejam só meninas, ou só meninos, ou só crianças ali de 8 anos, tem uma série de variáveis que a gente tem que considerar na hora de escolher história. Se são leitores, se são crianças que estão em situação de risco, se são crianças que já experimentam, que já têm o hábito, né, de ouvir histórias, que já participam ou não. Então, tudo isso a gente vai considerando na hora de montar ali, de escolher as histórias que a gente vai levar para funcionar. Porque o objetivo da gente é que um espetáculo, que uma contação de histórias, que ela atinja um objetivo. Então, nesse módulo, Marcinho, onde a gente estuda sobre o público, eu trago, sim, muitas histórias, muitas dicas, né, de qual história... Pessoal, deixa eu falar a gente tem... E a deixa gente eu só falar uma coisa assim. Desculpa, Flavinha, eu estou te interrompendo. Conclua, por favor. E a gente tem também, eu chamo de tribo, né? Nossa tribo das histórias, a gente tem um grupo no WhatsApp, no Facebook, onde tem muita troca. Ontem mesmo teve alguém que pediu uma sugestão de história, e aí, assim, eu acabo ficando meio inútil ali no grupo, porque a tribo é tão tribo que aí todo mundo chove de história. Nossa, essa história é linda, essa história serve, essa história... Então, assim, tem vários suportes, né? Além do PDF que a gente tem lá na tribo, além do módulo que a gente estuda só o público, ainda tem a tribo toda que se apoia muito e que faz ali esse suporte, né? Para dar as histórias que funcionam para a gente poder testar. Deixa eu só ler aqui. A Deise, querida, fez o curso. A Deise foi da minha primeira turma, né, Deise? Agregou demais na pegada lúdica aqui em casa e na atuação profissional. E isso é muito bacana, porque quem faz o curso, eu costumo brincar que eu engano muitas pessoas, que quem faz o meu curso vai para aprender a contar histórias e aprende muito mais, né? Aprende a usar nas palestras, a usar na comunicação de uma forma geral. As técnicas de contação, elas não servem só para esse momento de contar histórias, né? Servem para transformar sua comunicação. Então, quando você consegue pegar... Pessoal, todo... Desculpa, Flávia, eu caí, a minha conexão caiu. Mas eu continuo ouvindo, né, gente? Tá todo mundo aí, né? Então, e a Deise colocou que tá... Ótimo, eu perdi todo o chat também. Mesmo eu sendo psicóloga, já tendo contado
contato com isso, toda a técnica da Flávia, a Estou sem experiência, o chat aqui, você consegue me botar vida no chat? traz Não. Tá. muita novidade. Ah, delícia, Deise. E Ah, tá realmente, bom. esse universo é um universo que eu costumo dizer que é infinito. Quanto mais a gente descobre, mais tem a descobrir, é delicioso, porque é uma forma, como a gente falou no início, né? É uma forma de você entrar na emoção, entrar dentro do mundo interno da criança, do adolescente, do adulto, sem invadir, porque existe essa permissão. Quando você chega com essa forma encantadora das histórias, né, com essa magia, com o lúdico, a criança, o adolescente, o adulto, eles se permitem estar naquele lugar. Então, é muito bacana quando você entende isso e usa isso para transmitir, para ensinar, para desenvolver. É muito poderoso. Ó, a A Cristiana... nossa querida Conceição, que deve ser portuguesa, porque ela usa o termo, né? Estou a adorar, que lindo! Conta histórias há muitos anos para crianças, e apesar de saber, são fundamentais para o desenvolvimento. Nunca tinha olhado pela perspectiva da elaboração psíquica e emocional da criança. Muito pertinente e esclarecedor. Muito obrigada, Conceição. Boa noite. Não tem jeito de contar história. Tem como eu desenvolver esse talento? Claro que tem, Cristiana, claro que tem. E aí, nós hoje não estamos aqui, queridos, para fazer nenhum tipo de pitch de vendas, a gente não tem nenhuma data para frente do curso da Flavinha, a gente vai marcar um curso para frente, para o ano de 2020, mas a gente vai fazer vários encontros, eu e Flávia, porque a gente deseja de verdade orientar o público sobre a importância da contação de histórias, porque fica muito só no lúdico e não se descobre isso que a Conceição nos reportou agora, né? A importância em outros níveis fundamentais da existência da história. Flávia, esses dias eu tive um feedback da minha filha mais velha que foi emocionante. Ela me emocionou. A Ana Clara, ela está com 30, eu vou ter dificuldade de lembrar a idade, porque eu não lembro a idade. Ela deve estar com 36 anos agora, eu acho. E a Ana Clara, ela deve estar até nos assistindo aí também. Se você estiver nos assistindo, minha filha, pode falar. E ela é a mãe do Rafael e do Tomás. E dia desses nós estávamos... São gêmeos. A mãe dos gêmeos? É a mãe dos gêmeos. E ela estava na sala conosco numa turma de presencial do Kids Coaching. E aí ela falou uma coisa incrível. Ela falou assim: mãe, eu agora tenho que contar da minha infância. Eu falei: pois não, filha, fique à vontade. Ela falou assim: olha, uma das coisas que mais me marcou na minha infância era a quantidade de peça teatral que a minha mãe me levava e as pilhas de livro que tinha em casa. E toda noite tinha história. E tinha uma história que a minha mãe inventou um personagem e que era fantástico, porque ele tinha era uma série. Não tinha série de Netflix, mas já tinha série da mamãe, né? Netflix. Ana Clara, você se lembra disso? Mamãe, nunca eu vou esquecer disso. E aí ela me lembrou, inclusive, o nome do personagem, porque eu não lembrava o nome, da Fadinha Escalabim. E a Fadinha Escalabim perguntou diversas histórias para os meus filhos. E aí, o que ficou para mim, Flávia, e esse grupo lindo que está nos ouvindo agora? A história e a contação de história como formação de memória afetiva profunda. Nesse momento, genuína, né, Márcia? E é presença genuína, porque olha só, gente, nesse momento a criança sente, ela percebe, marca ela de uma forma tão poderosa. E tem outra coisa aí também, sabe, Márcia, que eu percebi aqui em casa, que já percebi nos relatos também. Nesse momento em que a gente está contando a história, é um momento em que a gente tem uma fala diferente daquele lugar que a gente sempre ocupa de mãe, né? De ter que ter resposta, daquele peso de corrigir, de dar resposta para tudo. Nesse momento ali, a gente também se despe dessa mochila pesada e a gente tem uma conversa, e aí que é bacana, né? Que a gente ousa usar essas modulações de vozes, de timbre, de tom, de velocidade, de ritmo, e aí a criança recebe isso
como um momento de carinho mesmo, porque eu não estou chamando atenção, eu não estou xingando, eu estou tendo uma conversa, mas uma conversa ali no lúdico, uma conversa apoiada no momento de diversão para a criança e também para mim. Então isso é muito poderoso, quando a gente se apropria disso, e olha que lindo isso, né? Formar memórias afetivas e estar presente, 100% presente, a criança, a mãe, ali naquele momento que é só deles ali, um momento de família, um momento de união verdadeira, que fica ali tatuado no coração e tatuado na memória. Então, isso é... Lamentavelmente, caí de novo, a minha conexão está tremenda, ainda bem que a gente está com Já uma está conexão chegando muito aqui, né? boa pelo ICID. E olha só para Cristiana, Cris, eu escrevi um e-book que eu vou deixar de presente para vocês, e esse e-book vai te responder muito sobre essa questão que você perguntou aí do talento, porque ele chama-se O Poder das Histórias, e eu trago 10 verdades e uma mentira sobre a arte de contar histórias. E aí, Cris, você vai baixar esse e-book e vai ler, e você vai entender por que esse e-book vai responder essa sua pergunta. Você vai descobrir lá, ou nas 10 verdades, ou na uma mentira. Tem lá a sua resposta. E Eu aí, quero aqui, está sim, sim, chegando ao fim, né? sim. Eu quero fazer uma síntese de um pouco do que nós falamos aqui para vocês hoje e também aqui nas minhas anotações. Então, o porquê é tão importante o adulto, o cuidador, o educador, o adulto, seja aquele que está no contato diário com a criança dentro de casa ou na escola, fazer uso de técnicas e aprender a contar histórias, que é bem diferente de você simplesmente ler um livro sem entonação. Mas isso tudo é possível de se aprender, viu, pessoal? É possível aprender técnicas teatrais, técnicas de entonação de vozes, técnicas de posicionamento fisionômico, de posicionamento corpóreo. Isso tudo é possível se aprender, e a Flávia é uma mestra em ensinar isso. Então, o quanto que as histórias são importantes, e aí eu vou trazer para vocês em síntese coisas que Flávia falou, que eu também falei aqui, do porquê é tão importante e que ganhos se tem. Primeiro de todos, que a Flávia falou insistentemente, é essa conexão imediata do adulto com a criança. E hoje comprovado por meio de neuroimagens o quanto que as mesmas áreas do cérebro do contador de história se atendem às mesmas áreas do cérebro daquele que recebe a história. Então, isso é fantástico, porque isso gera uma verdadeira e profunda conexão. Havendo conexão, gente, sabe o que consegue? O que acontece nesse momento? Nesse momento, quando duas pessoas estão profundamente conectadas, e que bom que seja pai, filho, mãe, filho, professor, aluno, existe uma produção maior da ocitocina. Havendo produção da ocitocina, existe um bem-estar generalizado pelo convívio com o outro. Esse bem-estar gera boas noites de sono, gera boa alimentação, gera diminuição da adrenalina, diminuição da ansiedade de muitas crianças que a gente hoje sabe que a gente está vivendo um momento de muito transtorno de ansiedade, tanto em adulto e quanto no adolescente e quanto na criança. Outra coisa, a história ela traz a elaboração de conteúdos psíquicos e emocionais, só para lembrar. Não, a história por si só traz a moral. E essa moral, ela é pessoal. Cada um vai tirar a sua moral da história. Outra coisa que a gente falou é o quanto que essa moral traz entendimentos que são individuais, aprendizados que são individuais, conclusões que são individuais, descobertas que são individuais, tá? Outra coisa que a gente falou é que a história estimula a imaginação, a criatividade e a pura sensibilidade.
a percepção do outro, a percepção de si mesmo, a percepção da troca com o outro, do ambiente que está inserido, isso tudo é enriquecedor. E, por fim, eu queria dizer, eu não posso deixar a Flávia virar as costas assim, pessoal. É claro que a gente não combinou, mas eu aposto que ela já se preparou, porque eu quero que ela possa contar uma história para nós. Delícia. Uma história linda. Cada vez que eu peço isso para a querida Flavinha, ela nos brinda com algo especial. Então, eu queria muito, Flavinha, que na hora a gente já vai poder botar aqui o link. Olha, a nossa equipe está colocando aqui no chat o link do PDF do e-book que a Flavinha disponibilizou exclusivamente para esse grupo de pessoas que nos acompanhou até o final. E aí pode divulgar esse book, viu, pessoal? Pode divulgar esse book, seus amigos. E esse book é incrível, maravilhoso. Então, nós vamos aqui, o Josué, que está nos ajudando aqui, acabou de colocar esse bônus do e-book da Flavinha. Então, pega esse bônus, copia para você, entra lá, faz download. Enquanto você está fazendo o download, depois você faz o download, ouve a história que a Flavinha vai contar para nós hoje. Nossa, Marcinha do céu, que história linda que eu vou contar hoje, hein? Eu vou contar das cores dos pássaros, pode? Porque eu tô até... Pode, amo de né? paixão. Eu amo contar. Então, não canso de ouvir essa história. Eu adoro também. Eu até vesti, quando eu vesti essa roupa, eu falei assim, uma das cores dos pássaros. Que linda. Então, vamos lá. Quando Deus criou o mundo, ele o fez em quantos dias, gente? Coloca aí para mim no chat. Quantos dias, hein? Será que alguém aqui lembra? Acho que foram 10 dias. Quantos dias ele demorou para criar o mundo? Opa, tem várias opiniões diferentes. Tinha 7, foram 6 dias, porque no 7º ele descansou. E esta história se passa exatamente no dia do descanso de Deus. Naquele dia, ele reuniu todos os anjos lá no céu, chamou todos, entregou para eles paletas de tintas com cores de todas as cores possíveis e soprou para eles a sua inspiração. Acontece que Deus, como um excelente artista que é, fez o mundo com a melhor matéria-prima, fez todas as coisas usando sua melhor matéria-prima. Mas no final, tudo estava assim da mesma cor. Os anjos então desceram à terra e foram pintando tudo de acordo com a inspiração de Deus. Pintaram as árvores com tons de verdes diferentes. Pintaram os oceanos com azuis, verdes, transparências. Pintaram a terra com tons diferentes, uns mais pretos, uns mais marrons, e assim foram pintando. Quando os anjos chegaram nos animais, pintaram as zebras de preto e branco. Pintaram também as girafas de marrom e alaranjado e foram fazendo aquela farra. Mas quando os anjos chegaram nas flores, gente, nas flores os anjos enlouqueceram. Foram pintando pétala por pétala, suavemente, e gastaram foi tinta. As orquídeas pareciam obras de arte, os girassóis tão amarelos. E assim, quando o último anjo derramou a última gota de tinta na última pétala de flor, ele ouviu um piozinho vindo do alto. E nós? Quando os anjos olharam, os pássaros estavam todos pousados nas árvores. Não é que os anjos, distraídos, esqueceram de pintar os pássaros? Olharam uns para os outros e voltaram lá para o céu. Os pássaros ficaram indignados, sobrevoaram o mundo naquela algazarra, piando e cantando, rabugentos e todos reclamando. Então eles se reuniram numa grande planície da África. Tinha uma pedra só. E como essa história sou eu que estou contando, eles elegeram ali um líder.
E o líder desta história era o galo. E o galo, então, subiu ali naquela única pedra, estufou o peito. Cacaricó! Amigos pássaros, não vamos deixar barato. Esses anjos fizeram isso conosco, esqueceram de nós. Pois ao meu sinal, vamos até a casa do Senhor, lá no firmamento. Cacaricó! E subiram voando. E foi aquela coluna de pássaros rompendo o céu. Quando chegaram lá, pousaram todos no jardim e o galo deu a ordem. Olha aqui, vocês não vão me fazer bagunça na casa do Senhor. Vamos entrar organizadamente. Então o galo foi na frente, líder que é. Abriu a porta bem devagarzinho. Ele ia bater, mas ele viu que a porta estava aberta. Então ele esticou a asinha e olhou lá dentro e teve uma surpresa. O Senhor, que tudo sabe, tudo vê, tinha disponibilizado ali vasilhas, potes, baldes, bacias de todos os tamanhos, cheias de tintas, para que os próprios pássaros se pintassem como desejavam. Então os pássaros entraram e foram se pintando um a um. As garças e as pombas não queriam saber de confusão. Mergulharam logo na tinta branca e foram se secar lá fora. Os flamingos mergulharam no rosa e saíram todos serelepes para secar lá no quintal. E assim os pássaros foram um a um se pintando. Até que o galo foi com todos lá para fora e fez a contagem. E ele percebeu que faltava um pássaro. Então ele voltou. Quando ele olhou lá dentro, ele viu o pobre rouxinol, de tão pequenininho, não tinha conseguido um espaço entre os pássaros para se pintar. Então ele estava ali tentando revirar. Que dó, gente! Ele revirava as vasilhas de tinta procurando uma gotinha que seja, mas não tinha sobrado nada. E então, foi nesse momento que o galo tomou um grande susto. Entrou ali naquele salão o próprio Deus. E então, ele estendeu a mão e o rouxinol pulou na mão de Deus. Ele então abriu uma gaveta numa mesa, tirou lá de dentro um potinho de tinta bem pequenininho e tinha uma tinta tão dourada que ela brilhava até doía os olhos. Então ele pegou um pincel bem fininho, olhou para o rouxinol e fez um sinal. E o rouxinol abriu a sua boquinha. E ele então, bem suavemente, pintou lá dentro da gargantinha do rouxinol, com aquela tinta que era puro brilho. E então o rouxinol voou e sobrevoou todos aqueles pássaros, cantando a mais linda canção que já se ouviu até hoje. A canção que o rouxinol cantava dizia uma mensagem que até os pássaros choravam. Ela dizia o seguinte: se você e todos nós queremos nos adornar e nos pintar com as próprias cores, tá tudo bem. Deus nos permite. Isso se chama livre-arbítrio. Mas o que nós nunca podemos esquecer é que o nosso maior brilho, a nossa melhor cor, é essa que mora aqui, dentro de nós. Então, voe e cante a sua canção pelo mundo afora, lindo rouxinol. Uhul! Que linda! É nossa, que linda! É muito linda! Pessoal, vocês gostaram dessa história linda? Ó, Maria, Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Continue nos acompanhando, nós vamos fazer outros encontros, outros momentos em que nós vamos estar juntos, trazendo outras visões para vocês sobre a importância das histórias e, oportunamente, a gente vai, sim,
divulgar um curso aqui no Rio, que a gente quer fazer muito aqui na Rio Coach, principalmente para os nossos alunos que já são Kid Coach e que podem adquirir mais esse momento, de mais esse instrumento, mais esse recurso. E é muito bacana para as alunas que são kids ou teen, como abre muito a porta da escola, escancar a porta da escola para a gente quando a gente fala que a gente é contadora de histórias. Né? Tem toda essa magia e as escolas já sabem a importância que é o papel do contador de histórias ali, né, para se auxiliar. Então, vai ser uma alegria ter quando a gente desenhar isso aí. Assim que a gente tiver com a data, né, para 2020. Gente, impressionante como é que voa o ano, a gente já está em novembro e a gente nem consegue agenda mais para nada nesse ano. Mas a gente quer muito, sim, fazer uma turma aqui no Rio. E eu quero muito encontrar meus Kid Coaches aqui e a gente vivendo juntos uma turma que eu quero estar fazendo. Eu quero estar lá fazendo de aluna com a Flavinha. Para poder viver e experimentar. Uma coisa que a Flávia sempre traz com muito carinho e com muita verdade e com muita qualidade é também no programa dela, isso eu sei que ela faz isso, porque ela faz isso no TG, no Transforma Gerações, é a gente também se conectar com a nossa própria história de vida. Mas sobre isso, Flávia, nós vamos fazer um webinário mais para frente. Vamos combinar um webinário mais para frente para falar da importância de nós sabermos contar a nossa própria história e o quanto que nós podemos nos reconectar com os nossos propósitos, princípios, valores, crenças verdadeiras, crenças importantes, e a gente se retomar na vida através da nossa contação da nossa própria história. Mas qual o Insta da Flávia? O Flavinha, diz qual é o Insta. É @Flavinha Gama, viu, Ivanaldo? Deixa eu colocar aqui, é Flavinha.gama. Flavinha. Digita aí. Pronto. @Flavinha.gama. Isso? Isso. Flavinha.gama. Ah, que bom, Lúcia. Então é isso, gente. Gratidão imensa, Márcia. Foi uma alegria a gente estar aqui dividindo esses momentos. Falar de histórias, falar de inteligência emocional, de educação através de histórias, é o que faz minha alma vibrar muito. E foi uma honra mesmo, uma alegria ter vocês todos aqui. A sala cheia até agora, olha que alegria. Espero que façam bom uso do e-book que a gente disponibilizou aí, foi com muito carinho. Bota de novo para nós o e-book, mais uma vez, a nossa equipe aqui, na pessoa do Josué, está colocando o endereço para você fazer o download desse book, que generosamente a Flavinha está disponibilizando para todas as pessoas que estão conosco aqui nesse webinário. Queridos, muita gratidão, Deus abençoe sua vida, sua casa, seus filhos, seus projetos. E continue nos acompanhando, porque nós vamos ter outras interações com vocês. E nosso próximo encontro, Flavinha, a gente vai falar do como contar nossa própria história e qual a importância disso e o quão terapêutico isso pode ser, não é verdade? Fiquem com Deus, queridos. Deus abençoe vocês. Tudo de bom.